Léo sentia o mundo como uma teia de aranha, e ele era a mosca presa. Cada esquina escondia um observador. Cada telefonema silencioso era uma ameaça velada. A paranoia severa havia corroído sua vida, deixando apenas fragmentos de um homem que um dia teve amigos, um emprego, um futuro. Sua única âncora na realidade era um escritório silencioso e com cheiro de couro velho, o santuário do Dr. Alistair Finch. Dr. Finch, com seus olhos calmos e voz que parecia um bálsamo, era o único homem em quem Léo confiava. Ele era o arquiteto que reconstruiria a mente em ruínas de Léo. A ferramenta escolhida por Finch era a hipnoterapia regressiva, uma viagem às profundezas do subconsciente de Léo para encontrar a raiz de seu medo avassalador. Confie no processo, Léo, Finch dizia, sua voz suave guiando-o para a escuridão. Vamos encontrar o que está quebrado e consertar. E Léo confiava. Ele se afundava na poltrona de couro, fechava os olhos e deixava a voz de Finch puxá-lo para baixo, para as profundezas de si mesmo. No início, as sessões traziam fragmentos confusos. A sensação de estar sendo observado quando criança, o medo do escuro. Eram suas memórias, tingidas com a cor sépia de um passado distante. Mas então, algo mudou. As memórias começaram a parecer estranhas. Elas não tinham o calor familiar de sua própria vida. Eram frias, afiadas, alienígenas. A primeira foi a de pedras úmidas contra suas costas. Um frio que penetrava os ossos, um cheiro de mofo e desespero. Ele não conseguia ver nada, mas sentia o peso de correntes em seus pulsos. Léo acordou da hipnose ofegante, o suor frio escorrendo por sua testa. O que foi isso? Ele perguntou, sua voz trêmula. Finch anotou algo em seu bloco. Um avanço, Léo. Sua mente está começando a nos mostrar o trauma original. É um espaço metafórico, uma representação do seu sentimento de aprisionamento. Léo queria acreditar nele, desesperadamente. Mas a memória parecia real demais. Nas semanas seguintes, as visões se tornaram mais claras, mais aterrorizantes. Ele via um teto de pedra abobedado, a luz bruxulenta de uma tocha dançando nas paredes. Via instrumentos de metal sobre uma mesa de madeira, brilhando com uma promessa de dor. E ouvia uma voz calma, metódica, explicando o que faria com ele. Não era a voz de Finch, mas tinha a mesma cadência controlada, o mesmo tom desprovido de emoção. Léo começou a duvidar. A paranoia, a besta que ele tentava matar com a ajuda de Finch, voltou com uma nova e terrível fome. E seu alvo era o próprio terapeuta. Ele está colocando isso na minha cabeça, Léo sussurrou para si mesmo uma noite, enrolado em sua cama, com medo de fechar os olhos. Ele está me enlouquecendo de propósito, ele está implantando essas coisas. A ideia era absurda, o auge da paranoia. Por que Finch faria isso? Para quê? Mesmo assim, a semente da suspeita havia sido plantada. Ele começou a observar Finch durante as sessões, analisando cada palavra, cada gesto. O jeito como os olhos de Finch nunca vacilavam. O pequeno sorriso que às vezes tocava seus lábios quando Léo descrevia um novo horror. Era compaixão ou era satisfação? Desesperado, Léo tentou lutar. Em uma sessão, enquanto Finch o guiava para o transe, Léo se concentrou em uma memória real, uma lembrança feliz, um dia na praia com sua família quando era criança, o calor do sol, o som das ondas. Mas a imagem foi invadida. A areia dourada se transformou no chão sujo de uma masmorra. O riso de sua mãe se tornou um grito distante. E a voz calma estava lá, sussurrando em seu ouvido sobre a fragilidade do corpo humano. Léo gritou e arrancou-se do transe. Você está fazendo isso! Você está colocando isso na minha cabeça! Finch permaneceu impassível. Léo, isso é a sua doença falando. É uma resistência. Sua mente está criando um vilão para evitar enfrentar o trauma real. E você me escolheu. É um fenômeno comum. As palavras de Finch eram lógicas, racionais. Léo quase acreditou nele. Mas o sentimento de violação era forte demais. Ele foi para casa e mergulhou na internet, procurando por qualquer coisa sobre o Dr. Alistair Finch. Reclamações, processos, artigos. Não havia nada. Ele era um profissional respeitado, com credenciais impecáveis. E isso só aumentou a paranoia de Léo. Um homem tão perfeito, tão limpo, era a fachada perfeita. A sessão final chegou. Léo não ia mais para ser curado. Ele ia para confrontar seu atormentador. Ele se sentou na poltrona, o coração martelando contra as costelas.
Ele não deixaria Finch colocá-lo em transe. Não vamos fazer hipnose hoje, disse Léo, sua voz mais firme do que ele esperava. Quero conversar. Finch ergueu uma sobrancelha. Sobre o que, Léo? Sobre você. O ar no escritório ficou pesado. Léo expôs sua teoria, as palavras saindo num fluxo confuso e acusatório. Falou sobre as memórias implantadas, sobre a sensação de violação, sobre a suspeita de que Finch estava conduzindo algum tipo de experimento doentio. Durante todo o tempo, Finch ouviu pacientemente, seu rosto uma máscara de preocupação profissional. Quando Léo terminou ofegante, Finch suspirou. Léo, tudo o que você está descrevendo são sintomas clássicos de sua condição. A perseguição, a atribuição de intenções maliciosas. Nós estávamos fazendo tanto progresso. É triste ver você regredir. A calma de Finch era enlouquecedora. Léo sentiu a realidade escorregar por entre seus dedos. Ele estava louco. Era tudo isso apenas sua mente quebrada se despedaçando ainda mais? Seus olhos desesperados percorreram o escritório, procurando por algo, qualquer coisa, uma prova. E então, ele a viu. Na mesa de Finch, ao lado de seu bloco de notas, havia uma pequena caixa de prata. Era pequena, ornamentada com gravuras intricadas e envelhecidas. Léo já havia visto aquela caixa antes. Não no escritório, em outro lugar. O sangue gelou em suas veias. Uma das falsas memórias surgiu, não como um fragmento, mas como uma revelação ofuscante e completa. A masmorra, o frio, a dor, e um homem de pé sobre ele. O rosto do homem estava embaçado, as roupas eram de outra época, mas em sua mão, ele segurava a pequena caixa de prata. E então a memória focou nos olhos do torturador. Eram olhos calmos, analíticos, desprovidos de emoção. Eram os olhos do Dr. Alistair Finch. A caixa, sussurrou Léo, apontando com um dedo trêmulo. Essa caixa, eu a vi. Na memória. Você estava lá. Pela primeira vez, a compostura de Finch vacilou. Apenas por uma fração de segundo. Um brilho em seus olhos, uma rigidez em sua mandíbula. Mas foi o suficiente. Léo, essa caixa está na minha família há gerações. É um simples objeto de antiquário, disse Finch, sua voz agora com um tom cortante. Mas Léo não estava mais ouvindo. A barragem havia se rompido. As memórias de outra pessoa, de outro tempo, inundaram sua mente. Ele não era Léo, não apenas. Ele era Thomas, um herege no século XV. E o homem que o interrogava, que o quebrava dia após dia, era um inquisidor. Um homem que acreditava que a dor era o caminho para a purificação da alma. Um homem com os mesmos olhos de Alistair Finch. Você me encontrou de novo, gaguejou Léo, recuando na cadeira. Você me torturou, você me matou. A máscara de Finch caiu completamente. Um sorriso lento e gélido se espalhou por seus lábios. Não era um sorriso de alegria, mas de reconhecimento milenar. Demorou mais do que com os outros, disse ele, sua voz agora desprovida de qualquer caldo terapêutico. O mundo de Léo desabou. Não era paranoia, não eram memórias implantadas, era reencarnação. E ele havia procurado ajuda justamente com a alma imortal de seu carrasco. Finch se levantou, pegando a pequena caixa de prata. É hora de continuar nosso trabalho, Thomas. Temos muitas sessões pela frente. O grito de Léo foi abafado pelas paredes à prova de som do escritório, um santuário que se revelou ser a mesma câmara de tortura de séculos atrás. Ele não estava louco. Sua realidade era simplesmente um pesadelo do qual ele nunca havia acordado. Essa história foi uma apresentação de Contos das Sombras.